Dando início, então, às conferências de abertura do Seminário Diálogos sobre os Desafios Socioambientais Contemporâneos, para abordar o panorama da conjuntura socioambiental, desafios para a mudança e ações transformadoras, gostaríamos de chamar ao palco os convidados, Sr. Henrique Leffe e Ricardo Abramovay. Gostaria de chamar ao palco também, para mediar essa sessão, o professor Pedro Jacobi. Pedro Jacobi é sociólogo, mestre em planejamento urbano, doutor em sociologia e livre-docente na área de educação, professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental na Universidade de São Paulo. É chefe da Divisão Científica de Gestão, Ciência e Tecnologia Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. É também editor da revista Ambiente e Sociedade, membro do Centro de Estudos e Pesquisas sobre Desastres no Estado de São Paulo e do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas. Diretor-presidente do Conselho Internacional para Iniciativas Ambientais Locais, ICLEI América do Sul Brasil, e membro do Conselho do Greenpeace Brasil. Desejamos a todos uma boa conferência. Com a palavra, professor Pedro Jacobi. Bom dia a todas e todos. Uma enorme satisfação de estar aqui e ver essa plateia cheia. Uma maravilha. E para abordar um tema tão relevante, tão desafiador, e em companhia de dois grandes amigos, Ricardo Abramovay e Henrique Leffe. O Henrique Leffe é sociólogo ambientalista, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Sorbonne, professor de pós-graduação em Ecologia Política e Políticas Ambientais na Universidade Autônoma do México, foi coordenador da Rede de Formação Ambiental para a América Latina e o Caribe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é autor de mais de 25 livros, 200 capítulos de livros e artigos publicados em vários países. E eu tenho o prazer de conhecer o Henrique há mais de 20 anos, não, Henrique? Então é um momento de reencontro muito especial. Henrique, no relógio você tem 40 minutos para a tua apresentação. Já? Já. Bom, bom dia a todas e a todos. Para mim sempre um honor, um privilégio muito especial estar aqui no Brasil, abrindo um diálogo pensante com a cidadania brasileira, comprometida com uma aposta pela vida, para pensar esta questão da sustentabilidade, para se posicionar como seres humanos nestes desafios da humanidade e do planeta inteiro. É particularmente honroso para mim este momento, este cenário, por compartilhar estas reflexões já com um grupo de amigos de larga data, que hemos estado comprometidos, já é um compromisso de vida com estas reflexões. Estou falando de meu velho amigo aqui, Pedro Jacobi, Marco Sorrentino, que vi de longe, mas que ainda não saludei. Aí está, já vi aí atrás. A ocasião honrosa de conhecer pessoalmente o Ricardo Abramovay, de ter o privilégio de conhecer José Goldenberg. E agradecer ao SESC e às autoridades do SESC da Universidade de São Paulo este convite para estar aqui com vocês. Então, esta é uma ocasião para reabrir este diálogo. Vou tentar, talvez não repetir
Eu tenho o privilégio de vir frequentemente aqui no Brasil a estes diálogos, mas não gosto muito de repetir o mesmo formato, as mesmas ideias, nos mesmos contextos, mas de continuar aprofundando a reflexão destes desafios. E o grande desafio aqui é tão simplesmente e tão complicadamente como pensar a condição da vida. Então, pensar a condição da vida leva para pensar a história do pensamento humano. A história do pensamento humano é como este pensamento filosófico e depois isso científico foi cercando, foi constringindo também os modos de pensar. A condição da vida, a condição do mundo, nosso lugar neste planeta. E gerou todo um processo que agora chamamos de globalização, que domina os destinos da humanidade, os destinos da vida, onde mesmo esses que se chamam de grandes decisores, os presidentes, os governos, o Fundo Monetário Internacional, são já instituições que estão já moldeadas dentro de um modo de compreensão do mundo, da vida, que não estão dando para compreender e para gerar ações, para orientar, para disponer o pensamento, as ações, para se inserir nisso que estou chamando agora as condições da vida. E as condições fundamentais da vida, a condição termodinâmica, a condição ecológica, mas junto com isto a condição sociológica, a condição profundamente humana, como está constituído estes seres humanos que somos nós, que hemos gerado a história do mundo até este ponto crítico. Então, a crise ambiental hoje não está marcando somente uma crise mais, não uma questão da moda de pensar a crise ambiental como um modo, um tipo particular da crise. É uma crise civilizatória. Isso quer dizer, crise civilizatória quer dizer a crise do modo que foi gerado o desenvolvimento da sociedade humana. É a imposição de um modo particular, dominante, que foi chamado, em certo momento, o modo do pensamento ocidental, o modo do pensamento cartesiano, que se foi constituindo como o modo dominante do planeta. Daí surgiu o modo da racionalidade da modernidade, da racionalidade tecnológica, da racionalidade científica, da racionalidade econômica, que são os modos de compreensão de nosso ser no mundo, mas que finalmente geram as trajetórias, os modos de apropriação da natureza, os modos de conduzir as dinâmicas termodinâmicas da biosfera, o metabolismo global desta biosfera que está hoje em crise, onde os signos mais visíveis que são a armadura agora de compreensão é o aquecimento global, sim, a crise ambiental, o desmatamento, o problema dos esgotos, enfim, que falou José Goldberg. Mas a questão fundamental, ainda mais profundo que a questão simplesmente de mirar a questão conjuntural, não? Todo mundo está pendente se hoje o senhor Trump vai assinar ou não vai assinar os acordos de Paris. Como se isto fuera também já a questão determinante para resolver a problemática ambiental, a sustentabilidade do planeta e da humanidade. Deixe-me ser um pouco irônico e crítico também.
se ele vacinar ou não vacinar, isso não é sem importância, porque quer já dizer uma questão de acreditar ou não acreditar, se existe, se esta problemática onde nós todos estamos inseridos, porque acreditamos que há uma problemática profunda, muito profunda nesta crise civilizatória, vai ser banalizada por o banal senhor Trump, que acredita que isto não existe. Não é, mas existe ou não existe, mesmo se acreditasse que é uma questão fundamental. De que modo vão ser geradas as ações? De que modo estão sendo geradas as ações para responder à crise ambiental? Dentro já de um modelo estabelecido de pensamento e de ação. Um modelo já institucionalizado dentro do que é permissível dentro do comportamento da ordem econômica do mundo. Esta racionalidade econômica que está fixando os limites de mudança do mundo, a mudança desses modos já cristalizados em nosso modo de pensar e de agir, de estar já inseridos numa cotidianidade que está já atrapada por a questão se subiu ou baixou o dólar, se há uma questão de crise econômica. Todas estas questões do qual depende a sustentabilidade cotidiana de nossas vidas. Mas nós não vamos a resolver a questão ambiental, quer dizer, a condição de sustentabilidade da vida no planeta, somente agindo para resolver a nossa cotidianidade e nosso modo de estar inseridos neste modelo. Nós precisamos também, após estas condições, quer dizer, destas situações mais conjunturais, onde certamente devemos agir para ter boas decisões ou as melhores decisões possíveis, que abram os caminhos alternativos. Refletir sobre esta história da humanidade. Como é que foi constituído isto que chamamos de modelo, este constreñimiento de nosso modo de estar e de ser neste planeta vivo? Qual é a condição profunda da vida no sentido, uma vez mais, biológico, termodinâmico, ecológico, mas também o modo de constituição da subjetividade humana, desta pulsão para uma vontade de poder, como falaria Nietzsche ainda hoje. Essa impulsão para controlar, para dominar a natureza. Quais são as origens de todo isso? E como, nesta história da metafísica, se foi constituindo esta armadura da racionalidade da modernidade. Para isso temos que ir muito para trás no tempo, para ver como surgiu a ontologia mesma. A ontologia, como vocês sabem, é a reflexão sobre o ser das coisas do mundo. E a ontologia ha sido o núcleo forte da filosofia. Já nos tempos pré-socráticos, o grande pensador Heráclito pensou a condição da vida, a condição da organização da matéria. Isso que ele falou de physis era já uma intuição gloriosa, quase uma intuição dos deuses dos gregos. Quer dizer, sabem, pensem 7.000 anos atrás. Ter já esta intuição, esta compreensão da physis como este processo onde as coisas do mundo emergem de uma potência emergencial. A physis é isto. O que existe no mundo, o que aparece
para a nossa presença. Isso que nós precisamos preencher, compreender dentro do modo do logos, como falou o mesmo Heráclito. Emerge de uma certa oscuridade. Por isso Heráclito também foi chamado não somente o grande pensador do fogo da vida, mas o pensador oscuro. Porque isso que está no fundo, esse magma de fogo da vida, onde emergem as coisas neste mundo, era impensável. Era isso que se chamou de lethé. É onde somente esta perspectiva de esclarecimento permitiria compreender o que está oculto nessa potencialidade de surgimento da vida, das coisas do mundo, disso que emerge da física. A aletheia seria, então, o modo de indagar o que ficou, o que yace oculto nesse poder emergencial. Pensem vocês, e alguns de vocês que trabalham nos domínios da termodinâmica, da cosmologia, da complexidade, do pensamento da complexidade. A dificuldade de pensar a complexidade ecossistêmica. Como é essa complexidade nos processos, como fala Prigogine, alejados do equilíbrio, os processos dissipativos. Como gerar o modo de compreensão desses processos, que ainda hoje não terminam de compreender a complexidade de comportamento das dinâmicas complexas de organização da vida neste planeta vivo que habitamos nós. E pensem a grandeza dessa primeira intuição de Heráclito. Mas pensem também que através de estes 7.000 anos de desenvolvimento de pensamento humano, isso que ficava oculto, essa intuição também da dificuldade de pensar a complexidade da vida, ainda fica na oscuridade. Nossa crise ambiental é a crise da dificuldade dos seres humanos, estes seres, homo racionalis, de pensar corretamente a condição da vida, de onde nós, seres humanos, emergimos no mundo. Mesmo se alguns de vocês acreditam que foi Deus quem condujo essa improbabilidade termodinâmica do surgimento da vida, que é uma tremenda improbabilidade, mas que aconteceu. Se não houvesse acontecido, não estaríamos aqui falando. Seja Deus, sejam os desenhos da termodinâmica cósmica, a vida foi constituída. Mas dentro da vida surgiu também, após processos muito complexos também, o Pithecanthropus erectus, e depois disso o Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. E esse Homo sapiens sapiens, além de toda a sua arrogância de pensar-se dono do planeta, da natureza, com direitos de apropriação, otorgados por o mesmo Deus. Ainda hoje, nesta sociedade chamada de conhecimento, após das falácias do iluminismo da razão, surgido desta constituição ontológica estruturada desde o pensamento cartesiano, ainda não conseguimos pensar adequadamente
corretamente a complexidade da vida, da qual depende a vida. Nossa vida hoje, mas a vida do planeta no futuro. Então, este é o grande desafio. Como pensar as condições de sustentabilidade desses complexos processos da vida, que hoje sabemos que han sido intervenidos, se diz por os humanos. Vivemos na era do antropoceno, falo. O que quer dizer isso? Vivemos na era onde a dinâmica dos ecossistemas, a degradação entrópica do planeta, está sendo gerada não por os mecanismos, entre comillas, os mecanismos internos da vida, da termodinâmica, deixada a seu próprio processo de organização da vida, mas ha sido intervenida por um regime ontológico que é particularmente esse processo onde se foi constituindo a racionalidade da modernidade. São os dispositivos de poder, são os dispositivos mesmo teóricos e conceptuais, que são os modos com os quais contamos agora para compreender a dinâmica da vida. Quer dizer, a termodinâmica, a ecologia, a biologia pensada por Darwin e desenvolvida por tantos teóricos após de Darwin neste processo complexo de evolução biológica, que hoje estão sendo complexizados em modos muito mais complexos de integração do que é o processo de evolução da vida gerado somente por as mutações dos genes não humanos e as condições de seleção por adaptação ao meio ambiente. Não somente porque esse meio ambiente onde os organismos vivos devem se adaptar para evolucionar, para evoluir, estão sendo trastocados por essas dinâmicas tecnoeconômicas que estabelecem os limites onde os ecossistemas resistem, praticam a sua resiliência, podem se manter ou podem ser erosionados. Mas aí surgem problemas que são conceptuais, muito difíceis de resolver, filosóficos, que a ciência mesma não consegue resolver. Porque a questão não é somente pegar aí uma transição epistemológica, um salto epistemológico para conseguir todos inserir-nos neste pensamento da termodinâmica, da complexidade, para inserir aí nossa compreensão também dos modos de estruturação das sociedades. É verdade que no campo estritamente científico, a termodinâmica ha conseguido avançar os modelos de pensar a evolução da vida. Mas hoje não estamos somente numa questão de afinação dos paradigmas biológico-termodinâmicos para mirar as particularidades, as delicadezas, as especificidades a diferentes níveis dos processos de sucessão ecológica, de evolução biológica, os processos de auto-organização catalítica da vida já constituída. O grande problema da ciência de hoje é que essa termodinâmica tenta extrapolar os seus paradigmas para compreender aí também a organização econômica e tecnológica do mundo. Para dizer, por exemplo, que a economia não faz outra coisa que o que faz a mesma vida, quer dizer, jogar com as diferenciais
como as diferenciais de energia potencial, na geração de gradientes. A termodinâmica termina pensando que os processos de evolução da vida são gerados por um princípio termodinâmico fundamental, que é a redução de gradientes. E que finalmente a economia, através dos processos de oferta e demanda econômica, não faz outra coisa que jogar com essas diferenças de gradientes. Quer dizer, quando hoje estamos explorando ainda hidrocarburos, com o fracking do petróleo, extraindo os últimos suspiros da natureza que foi condensada da fotossíntese e que ficou no centro, nas capas geológicas da geosfera. O que a economia está fazendo verdadeiramente é jogar com estas diferenças de gradientes. Mas neste jogo de cerrar as diferenças de gradientes para gerar energia, impulsionar a economia, o que se está impulsionando não é mais a evolução biológica, mesmo que seja a certo grado, porque a biologia sigue funcionando. O ponto que quero eu chegar é o seguinte: como que foi constituído, além desta ontologia da vida, que continua actuando hoje também na resiliência dos ecossistemas, na produtividade dos ecossistemas, como foi gerado esse outro modo humano de intervir a vida, que não é mais a ontologia da vida. É aí onde o pensamento filosófico, sociológico, ainda pode responder a esta circularidade quase tautológica, expansionista da ciência objetivista, que hoje tenta eliminar do pensamento humano mesmo a criticidade do pensamento. E é, neste sentido, fechar a capacidade crítica para continuar pensando, além da ciência, a condição da sustentabilidade da vida, os modos sustentáveis de habitar a vida mesma. Hoje não podemos pensar a racionalidade econômica. Esta estrutura, que o que está gerando é uma demanda crescente de transformação da natureza, como se fosse também um modo de gerar a evolução da vida. Porque isso está ficando já no sentido comum, mais que uma contradição, uma falácia. É falaz pensar que, pensando a economia nos termos da termodinâmica, vamos a resolver este problema. Que vamos a chegar a um modo de compreensão onde a economia faz o mesmo que a vida, então vamos a gerar um mundo onde vai sobreviver quem pode se adaptar às mudanças climáticas, quer dizer, a transformações do metabolismo da biosfera geradas por este modo dominante de transformação da vida. Então, aí nós precisamos pensar algo que ainda a termodinâmica da vida não pensou. A termodinâmica pensa como princípio fundamental que subjace nos processos de evolução da vida e da sucessão ecológica a segunda lei da termodinâmica, a entropia. Essa redução de gradientes como a condição fundamental que já em certo momento o grande cosmólogo Eddington falou da morte térmica do universo. Porque se os destinos do universo
e dentro do universo da Terra, é já a morte térmica do universo, dentro disto, a morte entrópica do planeta. Então, não teríamos outra coisa que fazer que sobreviver tanto como pudéssemos sobreviver em uma temporalidade gerada para um certo futuro que está posto já em uma certa crise, em um certo limite, por estas condições de aquecimento global e de destruição da vida no planeta. Nós, seres humanos, não temos como não intervir nesses processos da vida, mas precisamos compreender como é que essa vida foi constituída. Nós precisamos tomar o hilo condutor dessa reflexão que fez o grande científico, o grande físico Erwin Schrödinger, quando falou da vida em seu livro What is Life? Que é a vida? Em termos de uma entropia negativa. No processo de transformação da energia solar, da energia radiante solar, através dessa condição de transformação da energia radiante em energia química, e isto em produção de biomassa, que é já uma mostra desses mecanismos termodinâmicos que voltaram para constituir as dinâmicas da vida. E muitos outros processos de auto-organização catalítica que geram a diferentes níveis desta complexidade da biosfera. Nós precisamos pensar a negentropia, os processos de organização da vida, os processos de resiliência da vida, de produtividade desta diversidade. E esses modos são os modos de uma ontologia da diversidade. E se voltamos a mirar a vida, como ha evoluído a vida, a evolução da vida vai gerando diversidade. E essa questão da ontologia da diversidade agora gera para uma questão da diversidade dos modos também culturais da vida. Então, o grande problema hoje, dentro do marco já de reflexão da ecologia política, é como abrir os caminhos de um mundo que está já desde a ontologia da universalidade, da generalidade, da unidade do ser do mundo. Isto que foi gerado desde os princípios do pensamento ontológico, para pensar profundamente a ontologia da diversidade e da diferença. E a diferença não só a diferença ontológica entre o ser e os entes, como pensou Heidegger, mas a diferença mais originária e fundamental, posso dizer, pré-ontológica, porque foi anterior ao pensamento ontológico. Estou falando da emergência, não só da vida, mas a emergência do pensamento humano. A diferença entre o que hoje podemos chamar o real, onde está inserida a vida, as origens da vida, o comportamento da vida orgânica, e a emergência da ordem simbólica. Porque é aí aonde se joga toda esta problemática, este desafio da vida. Sem essa emergência do intelecto humano, dos modos de simbolização, a emergência da linguagem, a emergência do logos, que é o modo de pensar, essa emergência da diversidade da physis. É aí onde está a falência, a falha fundamental, o problema fundamental, onde emerge esta questão da vontade de poder,
que gerou para uma vontade de unificação do mundo e onde o critério, a visibilidade mais clara dessa questão é a unificação de nosso mundo sobre os eixos da economia. É a lógica do mercado, a ontologia do valor mercantil, o valor econômico de todas as coisas do mundo, o que está gerando esta problemática de degradação. Um processo de objetivação do mundo. Esse problema que foi já criticado por o mesmo Heidegger sobre a conformação da ontologia da Gestalt. Esta pretensão de uma mirada, de uma representação geral das coisas do mundo. Mas que o que fez essa questão foi disponibilizar o que era a natureza, o que era a vida, disponibilizá-lo como objetos para ser apropriados por essa racionalidade, que não é somente um modo abstrato de pensar, mas que se foi institucionalizando nessa estrutura econômica que não consegue se estabilizar, como a vida consegue seus níveis de homeostasis, por exemplo, não? De equilíbrios dinâmicos. A economia é uma estrutura que, como falava Marx, está gerada por uma impulsão de reprodução ampliada. E essa reprodução ampliada não pode prescindir de uma apropriação material da natureza. E essa natureza é apropriada e transformada por o capital. Esse é o motor fundamental da história hoje. E essa transformação da natureza de toda a matéria, viva e não viva, deste planeta, está gerando muita mercancia, muita mercadoria, muitos commodities, dos quais dependemos para vestir, para habitar. Mas o subproduto, ou a condição dessa explosão de produção econômica é a entropização do planeta. Quer dizer, há uma condição, cada processo material de produção gera uma degradação de energia. A forma última dessa degradação é o calor. O aquecimento global não é somente uma questão desta capa de CO2, de dióxido de carbono, que impede as radiações solares voltar para a estratosfera. A biosfera mesma está gerando não somente CO2, estamos gerando calor. Estamos entropizando o planeta. Esta ideia que pode ser questionada das dinâmicas do cosmos até a morte térmica do universo, após do Big Bang, se isto fosse certo ou não. O que sim é verdadeiro e que estamos experimentando neste planeta é que este modo de produção, este modo de apropriação da vida como recursos naturais e não mais como natureza, deixada a ser natureza, está gerando a morte entrópica desse planeta. Então, nós precisamos pegar esta ideia de Schrödinger, esta ideia de mirar os processos termodinâmicos ecológicos, esta complexidade ecosistêmica, para mirar as condições de reprodução da vida no planeta. E chegar a um modo de compreensão e de autolimitação também dos modos de habitar o planeta conforme as potencialidades, e são grandes as potencialidades de transformação da energia solar e dos processos negentrópicos dentro da produtividade autocatalítica da biosfera. E não continuar explorando, inseridos, chevados por esta dinâmica dominante do chamado progresso tecnoeconômico. É verdade, a tecnologia tem uma capacidade quase infinita
de transformação da matéria, de penetração da vida, que não só gera problemas éticos, não, do genoma humano, gera também o problema de qual é a vida que queremos. Porque é verdade, podemos desaparecer do planeta a humanidade, e sempre já existem bastantes moléculas de vida, micróbios, para reproduzir a vida. A questão é, dentro de nossa arrogância de seres superiores neste planeta, é de chegar a essa compreensão fundamental, essencial, das condições da vida, para gerar um processo que seja gerado humanamente, democraticamente, por os povos da terra. E isso precisa abrir nossas cabeças. O grande desafio da democracia não é somente participar corretamente nos processos eleitorais. O grande desafio da democracia é uma democracia do pensamento, que não é somente uma democracia dos paradigmas científicos, não é somente abrir as disciplinas científicas para integrar paradigmas interdisciplinares. É o grande desafio de pensar nossa condição da vida. Eu falei da condição termodinâmica. Precisamos pensar a condição simbólica, cultural, inconsciente. Isso que gera dentro de nós, seres humanos, essa vontade de poder. Isso que o grande psicoanalista Jacques Lacan, em certo momento, falou de uma falta em ser. Falta em ser quer dizer o ser humano, esse que Heidegger aspirava que chegaria à condição do Dasein. Dasein, esse ente humano capaz de pensar a condição do ser, a verdade do ser, para se inserir na condição do ser. Essa fuga de Heidegger hacia o misticismo do pensamento. Hoje nós precisamos pensar nossa condição, nossa frágil condição humana, desde essa falta em ser, para não tentar resolvê-la através de um salto hacia uma disposição de dominação da natureza, dominação dos outros. E isso gera um desafio muito maior na democracia deste mundo. Isto abre para a grande problemática não somente de sobreviver dentro das condições ecológicas do planeta, mas de saber habitar dentro da uma ontologia da diferença e da outridade. Hoje, o grande desafio, podemos dizer, ambiental do planeta está nos conflitos de territorialidades, dos modos diferenciados da apropriação de distintos territórios dentro de distintas valorações da natureza, dentro de os critérios, os valores culturais dos povos da terra que hoje resistem às investiduras, às intervenções do capital nos processos de apropriação do novo extrativismo da mineria, das novas plantações florestais, da intervenção da economia verde no planeta, e que hoje demandam seus próprios direitos de ser no mundo. A grande resistência a esta morte entrópica do planeta não somente está na resiliência, a grande resiliência que ainda funciona dentro da biosfera, mas está nisso que estamos já acreditando como humanidade, os direitos dos povos, direitos a manter suas culturas, mas manter as culturas reclama também um direito de territorialização e de manejo dentro de seus imaginários de vida. Isso que hoje
diventou, iba a dizer, muito emblemático, o viver bem, não? Esse emblema dos povos da terra, mas que todos os povos tradicionais têm seus modos de viver bem, quer dizer, seus imaginários. Porque mesmo se não vamos a chegar dentro da ciência às essências das condições de sobrevivência e de reprodução dos territórios, dos ecossistemas, hoje acreditamos que os povos da terra têm direito a reclamar seus direitos a seus territórios, eles vão se apropriar desses processos, como fazem os seringueiros na sua invenção de sua territorialidade seringueira, não? de suas reservas extrativistas. Mas devemos fazer essa reflexão. Hoje esses povos não estão somente reclamando os direitos tradicionais de ser no mundo, mas estão reinventando suas identidades, reinventando seus modos de produção, com uma compreensão já que avança das condições para viver dentro de certos ecossistemas. Um minuto. Então, esse é o grande desafio. O desafio da convivência da humanidade dentro de uma diversidade de modos de existência. Isso abre para esta ontologia política da diferença, da diversidade e da autoridade. Esse é o grande desafio da democracia. E bom, essas são algumas reflexões sobre a grande problemática que temos ainda para sair da oscuridade. Não é a oscuridade do medioevo, não? Da crença, não? Da Inquisição, não? De respeitar os poderes divinos frente aos poderes humanos, mas a grande problemática, o grande desafio que hoje explode em nosso mundo nesta questão de crise ambiental e que nos mostra até que ponto a humanidade estamos apenas no processo de renascer neste planeta para chegar a aspirar à dignidade da vida humana e no respeito da vida neste planeta. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique, pelas tuas provocações. Eu acho que vão despertar bastantes questões do público. Sem dúvida, tua fala sempre nos estimula a reagir e a refletir sobre as questões que você levanta. Eu vou passar agora a palavra ao Ricardo Abramovay. Ricardo Abramovay é professor titular do Departamento de Economia da FEA e do Instituto de Energia e Ambiente. Professor aposentado. Pesquisador do CNPq e coordenador de um projeto temático sobre mudanças climáticas no Brasil. Ricardo é autor de diversas publicações, incluindo um livro de enorme repercussão que se denomina Muito Além da Economia Verde, publicado pelo Planeta Sustentável, e é coautor de um outro trabalho que se chama, denominado Lixo Zero, Gestão de Resíduos Sólidos para além de uma sociedade mais próspera. E, sem dúvida, Ricardo representa uma das pessoas que tem trazido para o público em geral uma reflexão muito relevante sobre todas as questões que hoje nos demandam enorme preocupação em torno dos temas ambientais, mas sobre uma ótica que lida tanto com a tecnociência, com a sociedade e com a sustentabilidade. Ele tem colunas permanentes em diversas publicações e agradeço muitíssimo, Ricardo, pela presença aqui conosco. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado ao SESC pelo convite. Um prazer compartilhar esse
espaço com o Henrique e, sobretudo, uma alegria de ver um grande público e com tanta gente jovem. Vamos ver se a gente consegue usar esse tempo para fazer um pouco de troca. Eu queria começar pela seguinte observação. Nós estamos vivendo uma dupla mudança de época. A primeira delas, aliás, as duas, de certa forma, foram mencionadas por Henrique Leffe. A primeira delas é representada pelo antropoceno. A humanidade, desde que nós descemos das árvores, desde que a Revolução, e sobretudo desde que a Revolução Neolítica se estabeleceu 12 mil anos atrás, a humanidade sempre foi uma força biológica de transformação dos ecossistemas. Desde que surgiram sociedades humanas, surgiram, de alguma forma, desmatamento, caça, etc. Mas, pela primeira vez, e isso ocorre como momento emblemático, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com a explosão da bomba de Hiroshima, e, sobretudo, com a grande aceleração do crescimento econômico que acontece a partir de então, pela primeira vez, a humanidade é não apenas uma força biológica, mas uma força geológica de transformação da vida, no sentido mais profundo que Henrique Leffe mencionou. Essa capacidade que nós temos de nos convertermos em força geológica se exprime, obviamente, nas mudanças climáticas e no fato de que a chance de nós atingirmos e ultrapassarmos os 2 graus de temperatura são cada vez maiores. Se nós chegarmos aos 2 graus, já é catastrófico. No entanto, várias estimativas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, mostram que, no ritmo em que as coisas estão agora, o horizonte para o final do século pode ser entre 4 e 6 graus. As consequências, na verdade, nós não sabemos quais são as consequências, porque a gente nunca passou por isso. Mas a gente pode modelar, antever, não é que a humanidade vai acabar, e muito menos o planeta. O planeta já passou por coisas muito piores do que essas às quais nós o estamos submetendo ao longo dos seus 4 bilhões e meio de existência. O problema não é o planeta, o problema somos nós e a vida que depende de nós cada vez mais. Então, primeira mudança de época é o antropoceno. A segunda mudança de época é representada pela revolução digital. A revolução digital não é apenas mais um passo no incessante progresso tecnológico que a espécie humana vem conhecendo desde sempre, desde que a inteligência humana foi formada. A revolução digital marca o momento em que nós corremos o risco, muito provável que ocorra, e que ocorra durante as nossas vidas, ou seja, inclusive a minha, que já estou de cabelos brancos, etc., de uma crescente dissociação entre inteligência e consciência, entre inteligência e corpo, entre inteligência e o Dasein, do qual Heidegger falava, que o Henrique Leffe mencionou. Do que eu estou falando? Eu estou falando do fato de que, com a junção entre o telefone e os computadores, o surgimento da internet, a lei de Moore, que faz com que a potência de processamento se dobre a cada 1,5 ano, 2 anos, houve uma certa literatura dizendo que essa lei não está valendo mais, etc. Por enquanto, ela continua atualíssima. Tudo isso teve como principal resultado o aumento
da capacidade, esse aumento de capacidade de processamento, fez com que nós tivéssemos em mãos aparelhos cuja potência computacional, cada um desses aparelhinhos, é superior à potência computacional do programa Apollo, que conduziu pela primeira vez o homem à Lua, só que, dessa vez, cada aparelhinho desse está nas mãos de cada um de nós e isso funciona em rede. O fato de isso funcionar em rede faz com que as informações que nós geramos sirvam de mecanismo de aprendizagem para um conjunto de aparatos e de dispositivos que dão lugar à inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, é considerada, nos centros que estudam as grandes ameaças que pesam sobre a espécie humana, asteroides, explosão nuclear, mudanças climáticas, etc., como talvez a mais importante, com uma diferença fundamental com relação a mudanças climáticas e energia nuclear, como eu estava dizendo antes de nós iniciarmos para o Henrique. Em energia nuclear e em mudanças climáticas, nós temos alguma governança do que se faz. Tem um tratado de não proliferação de armas nucleares, tem o Acordo de Paris, que o Trump, enfim, tudo que vocês estão vendo na imprensa, etc. Com relação ao avanço da inteligência artificial, a lógica que está prevalecendo hoje é a lógica do deixa rolar e vamos ver o que acontece. E aí vocês podem imaginar o que vai acontecer, porque isso já está acontecendo. O que está acontecendo é a captura daquilo que poderia ser um componente decisivo para ampliar as chances de cooperação humana por parte de um punhado de gigantes digitais que exercem um poder sobre as nossas vidas muito superior ao poder que qualquer polícia já tenha sonhado em estabelecer. Há um vídeo no YouTube de uma espanhola chamada Marta Peirano. Marta Peirano. Essa Marta Peirano é autora de um livro genial chamado El Pequeño Libro Rojo del Activista en Red. O pequeno livro vermelho do ativista em rede. E ela mostra, tem um momento nesse TED, em que ela faz uma comparação entre as informações que a Stasi, que era a polícia da Alemanha Oriental, tinha sobre um determinado cidadão e as informações que o Walmart tem sobre esses cidadãos. Hoje ela mostra um mapa sobre isso. Não deixem de assistir isso para vocês terem ideia do que acontece quando vocês usam os celulares. Eu não estou falando de Joesley, Temer, etc. Não. Eu estou falando de uma dimensão que cabe em conversas educadas para as pessoas, tá certo? Bom, nosso grande desafio é saber se a segunda mudança de época, ou seja, a mudança trazida pela Revolução Digital, poderá ser colocada a serviço da primeira mudança de época, isto é, a nossa capacidade de ter uma vida boa, digna, como dizem os autores ligados ao Amartya Sen, uma vida que vale a pena ser vivida. O nosso grande desafio hoje é saber se essa grande difusão e essa grande ampliação da nossa capacidade de intervir no mundo e o surgimento da inteligência artificial, etc., internet das coisas, aprendizado de máquinas, tudo isso, se esses dispositivos poderão ser colocados a serviço da nossa capacidade de viver bem sob o antropoceno, ou, ao contrário, se esses dispositivos, como pelo rumo atual, de certa forma está começando a acontecer, vão ganhar um grau de autonomia, de onde a importância de Heidegger, citado pelo Henrique, vão ganhar um grau de autonomia
que vão se separar completamente das finalidades da ação humana. Uma coisa muito importante quando a gente fala em inteligência artificial, e é sombrio isso, é que a inteligência artificial, não só ela não tem corpo, como por não ter corpo, por não ter ser, no sentido que Henrique falava, por não ter Dasein, por ser uma inteligência desprovida, obviamente, de consciência, essa inteligência artificial, ela obviamente é desprovida de ética. O problema é que ela pode mimetizar a ética. Como é que funcionam esses sistemas? Esses sistemas funcionam aprendendo com a gente, com tudo que a gente faz. Daqui a pouco a gente vai ter um sistema em que você pega o seu celular, né, e aí o celular vai dizer assim para você: pela tua cara, estou achando que você está meio triste. Você não quer fazer tal coisa, ou comprar tal coisa, você não quer que eu te ponha em contato com alguém. Vocês viram Her? Aquele filme. Isso que está acontecendo no Her não é ficção. Não é ficção. Isso já está acontecendo. Já existem bonecas que dialogam com as crianças, etc. O que eu queria usar os quase 30 minutos que me restam, ainda se vocês tiverem paciência, para trazer aqui para a nossa reflexão é o seguinte: apesar de tudo que eu acabei de falar sobre inteligência artificial, tudo isso, nós não podemos simplesmente dizer, não quero. Não gostei, o brinquedo é legal, mas não dá. Não. Essa chance não existe. O que significa isso? Significa o seguinte: se a nossa pergunta é: poderemos colocar esses dispositivos cada vez mais poderosos a serviço de uma vida melhor nas condições do antropoceno? Eu acho que, para responder essa pergunta, há 3 grandes desafios que nós temos que enfrentar. E esses desafios eu vou me referir não à humanidade em geral, mas ao Brasil e à América Latina. O primeiro desafio é o desafio da inovação. Vocês vão dizer: mas como assim? Você acabou de fazer observações tão críticas a respeito da revolução digital, etc., etc., e agora você vai dizer que a inovação é um desafio? Sim, a inovação é um desafio. É um baita desafio. Não adianta eu usar a lógica das uvas tão verdes. Ou seja, eu sou um país atrasado, onde a grande empresa global é a empresa do Joesley. Olha o orgulho que eu tenho, né? O agro é pop. O orgulho que eu tenho de que a grande empresa brasileira é a empresa do Joesley. Não, mas a grande empresa brasileira é a empresa do pessoal lá da Bahia. Odebrecht, olha que fantástico, nós somos poderosíssimos exportadores de serviço. Não, a grande empresa brasileira, quer dizer, nós vamos ter que conversar direito sobre inovação. Então, primeiro desafio, se nós queremos colocar a nossa inteligência, a nossa capacidade científica e tecnológica como humanidade a serviço da nossa possibilidade de ter uma vida boa no antropoceno, nós temos que conversar sobre inovação. Quem trabalha com meio ambiente não gosta de conversar sobre inovação. É como se isso fosse uma coisa, sei lá, da FINEP, do pessoal que trabalha, entendeu, com umas coisas que não tem a ver com a gente. A gente gosta de falar de reflorestamento, a gente gosta de falar de populações indígenas. Não, nós temos que falar sobre inovação. Quem tem chance de conseguir essa compatibilização entre os meios técnicos dos quais nós dispomos e as condições novas criadas no antropoceno é quem está investindo muito em inovação. Segundo lugar, nós vamos ter que falar sobre desigualdades. Não dá para a gente imaginar que seja possível avançar no sentido da revolução digital e que esse avanço seja construtivo sobre um mundo e sobre um país e um continente tão desigual. Terceiro lugar, nós vamos ter que falar sobre modelos de produção e consumo. Eu, em 2012, escrevi um livro em que eu teci observações muito críticas a respeito
do crescimento econômico e das chances de compatibilizar o crescimento econômico com os limites ecossistêmicos. Esse livro foi escrito antes, em 5 anos, a revolução digital avançou de uma tal maneira que é impossível pensar do mesmo jeito que a gente pensava 5 anos atrás. Nós vamos ter que rever isso, e isso tem a ver com modelos de produção e consumo. E o nosso desafio maior é que inovação, luta contra as desigualdades e novos padrões de produção e consumo, isso tem que ser pensado de maneira articulada, organicamente articulada. Não são setores, aspectos. Bom, eu fiz um pouquinho que eu fiz a parte, como é a dimensão ambiental. O outro cuida um pouco da dimensão social. Esse é o caminho da perdição. Tá certo? Se a gente não for capaz de pensar essas coisas de maneira articulada, não dá. Por que inovação? Brasil e América Latina estão ocupando a retaguarda da inovação global. Como eu disse, enquanto a Coreia tem empresas, grandes empresas, que se destacam em áreas tecnologicamente avançadas, enquanto a China se tornou uma potência em energia solar, enquanto esses países prepararam pessoas, instituições e empresas para fazer da revolução digital o componente central do progresso material dessas sociedades, nós, Brasil e América Latina, passamos nos últimos 15 anos por um processo de reprimarização que destruiu nossas indústrias e que, sobretudo, fez com que setores ligados à produção de bens primários fossem os setores dominantes das nossas sociedades. O problema não está no fato de produzir bens primários. É claro que um país da extensão do Brasil, um país com o potencial do Chile em matéria de frutas, mesmo um país como o México, ou países com os potenciais minerais dos países andinos e mesmo do Brasil, é claro que esses produtos têm que ser explorados, aproveitados, desde que seja de forma sustentável, o que não acontece. Outra grande empresa brasileira é a Vale, que junto com a BHP forma a Samarco, e aí a Samarco igual a... Isso, tá certo? É óbvio que essas coisas são inadmissíveis. Isso não significa que nós precisamos interromper a agricultura, mesmo que seja a grande agricultura, interromper a mineração. Meu ponto é que, mesmo que nós tivéssemos condições produtivas menos agressivas que a que nós temos em agricultura, mineração, etc., na América Latina, esses setores não são os setores onde se concentram as inovações das sociedades contemporâneas. Aí nós temos a possibilidade de usar a lógica das uvas verdes. Vocês se lembram da raposa. Mas essas inovações contemporâneas, isso nós não queremos. Tá certo? Isso não é para nós, isso é para os alemães, para os americanos, tal. A gente aqui quer ficar do nosso jeito, a gente é brasileiro, latino-americano. É óbvio que isso é o maior tiro no pé, tá certo? O fato de nós não estarmos acompanhando a fronteira global da inovação exprime o poder que certos grupos empresariais têm sobre a nossa vida econômica, que fez com que, desde o início do milênio, o nosso crescimento econômico fosse apoiado em commodities, construção civil, shopping center e muito consumo, e, sobretudo, consumo, uma ampliação, que agora, infelizmente, se retraiu, do consumo das classes populares. Claro que não se trata, as classes populares precisam consumir muito mais do que já consomem. Meu ponto não é esse. Meu ponto é que apoiar o crescimento econômico nesse processo de reprimarização da economia fortalece justamente, inclusive do ponto de vista político, os grupos que tendem a viver do jeito
que o nosso capitalismo vive, que o nosso capitalismo lava-jato vive. Tá certo? Então, primeiro ponto, nós somos um continente de baixíssima inovação. Como é que isso se traduz? Um físico chileno e um economista venezuelano trabalhando no MIT, em Harvard, elaboraram um atlas da complexidade econômica. A ideia é muito simples. A ideia é o seguinte: aquilo que um país exporta é uma espécie de proxy, uma espécie de síntese das suas capacidades produtivas, da capacidade de imprimir informação, inteligência e conhecimento naquilo que faz e de mandar isso para o mundo. Quando você compara as exportações latino-americanas com as exportações vindas do leste da Ásia, as exportações latino-americanas e as exportações dos países do leste da Ásia, qual é o resultado dessa comparação? No início dos anos 70, Brasil, Coreia e China exportavam basicamente produtos primários. As exportações latino-americanas e as exportações chinesas no início dos anos 70 tinham mais ou menos a mesma magnitude e eram produtos primários. Ao longo desse período, os países do leste asiático, China, Coreia, mas cada vez mais a Índia, justamente tiveram a capacidade de imprimir conhecimento, informação e inteligência a seus processos produtivos, e a América Latina foi se concentrando cada vez mais em produtos primários. O boom das commodities favoreceu essa concentração, e isso gerou um ambiente institucional de baixa valorização da própria pesquisa. Em 1980, em média, os países do leste da Ásia investiam em pesquisa cerca de 1% do seu PIB. Em 2013, eles investem 2,5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Os países da América Latina, em 1980, investiam 0,53% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Em 2013, 0,65%. E nós, brasileiros, temos a tristeza de ver que o nosso Ministério de Ciência e Tecnologia foi fundido com o Ministério das Comunicações. Oi? Como? Foi fundido com o Ministério das Comunicações, quer dizer, aí você vai ver se o cara vai tratar da falência da Oi ou se vai receber a equipe do... Tá certo? E o orçamento de ciência e tecnologia caiu drasticamente, e agora o atual presidente da FINEP vem dizendo que não, quem vai fazer isso é o setor privado, que é uma piada de péssimo gosto, mas é uma piada. Por que inovação é fundamental para o desenvolvimento sustentável? Porque os países que apoiam seu crescimento econômico em baixa inovação tendem permanentemente a pressionar muito mais os recursos naturais do que os países que conseguem inovação tecnológica. Não é por outra razão que, em 2017, esse governo está apoiando, e o Congresso aprovou, a amputação de reservas florestais, a não demarcação de terras indígenas, a agressão a populações vivendo no interior do país com um recorde impressionante de assassinatos. Isso pertence à lógica de uma economia reprimarizada, em que alguns atores empresariais procuram ciência e tecnologia, mas uma vasta quantidade de grileiros, etc., se aproveitam desta situação para ter ganhos patrimoniais apoiados por essa circunstância. Numa sociedade em que ciência, tecnologia, produção industrial, aplicação da quarta revolução industrial à sociedade, se isso tivesse peso, importância, a correlação de forças, mesmo no interior do setor empresarial, seria muito diferente daquilo que é hoje. Por que inovação para a sustentabilidade?
A grande causa de frustração dos acordos de Copenhague em 2009 é que China e Índia, em 2009, gente, 8 anos atrás, não viam a menor possibilidade de, num prazo razoável, descarbonizar sua matriz energética. Por que os acordos de Paris puderam ser assinados? Porque essa possibilidade começou a existir graças, fundamentalmente, à ciência e tecnologia. A Índia vai fazer, até 2022, em energia solar, o correspondente a 6 usinas de Itaipu, e em energia eólica, o correspondente a 4 usinas de Itaipu. A Índia está indo, a China está indo muito além disso, já há vários estudos mostrando que a China chegou no pico do uso do carvão, enfim. Então, é fundamental. Ao mesmo tempo, as bases da inovação tecnológica contemporânea, ou seja, a revolução digital, uma das suas consequências mais terríveis para a vida social é que ela acabou se convertendo num importante vetor de concentração de renda e de concentração de poder. De todos os empregos criados nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, apenas 18% estão ligados às inovações tecnológicas associadas à revolução digital. 82% dos empregos são empregos de fast food, limpeza, esse tipo de coisa. E não sei se vocês já tiveram a curiosidade, mas se vocês entrarem na internet e puserem fast food e automação, vocês vão ver que já existem lojas de fast food que dispensam essa mão de obra. Resultado, há 2 pesquisadores da Oxford Martin, do Centro Oxford Martin, da Universidade de Oxford, que vem fazendo pesquisa sobre os impactos da revolução digital sobre o emprego. E a perspectiva é, num prazo, agora não lembro se é 2030 ou 2050, de perda de postos de trabalho nos Estados Unidos de 47% do total, na China de 65% do total. A China é uma das grandes utilizadoras, cada vez mais, da robotização, e por aí, na Argentina, de coisa de 60%, etc. Então, daí, o segundo ponto que eu mencionei ao início dessa exposição. Nós estamos na América Latina numa situação meio de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, com relação ao tema da inovação. E eu acho que uma das maneiras de enfrentar esse verdadeiro e dificílimo dilema, que não é simples, não adianta fazer como um ministro recentemente que dizia que, então, tira isso, não deixe isso chegar aqui, tá? Isso é completamente ilusório, é que nós precisamos levar adiante a luta contra as desigualdades. É verdade que a América Latina foi o continente que, durante a primeira década do milênio, foi o continente em que os 40% mais pobres da população tiveram os maiores ganhos de renda com relação ao restante da população. Certo? Isso é verdade. A pobreza e a miséria absoluta caiu drasticamente. A fome, que era algo, ao final dos anos 90, ainda muito importante no Brasil, foi praticamente eliminada, e a miséria absoluta é algo que atinge uma porcentagem pequena da população. Quando você ouve essas informações, que são corroboradas por pesquisas muito importantes, você diz, bom, então, mal ou bem, essa história da reprimarização, etc., deu certo, né? Porque se tirou as pessoas da miséria, reduziu a pobreza, etc. O problema é que, em primeiro lugar, como mostram vários estudos do Banco Mundial e da CEPAL, esse processo de ascensão social pelo qual o continente passou é muito frágil. E é muito frágil por quê? Porque
emprego como vendedor de loja, vendedor de supermercado, empregos de baixíssima qualificação e baixa remuneração, que foram os empregos que cresceram com carteira assinada, são os primeiros a serem eliminados quando vem um momento de crise como a gente está vivendo agora. Mas mais grave que isso é que, mesmo que a gente considere que a desigualdade de renda foi seriamente reduzida, outras formas de desigualdade não foram seriamente reduzidas. Na escola em que meus filhos estudaram, eu nunca tive uma situação em que meu filho chegou em casa dizendo, um dos meus filhos chegou em casa dizendo assim, pai, hoje eu não tive aula, a professora não foi. Nunca. Tenho 3 filhos, né? Todos adultos, etc. Nunca me aconteceu uma coisa dessa. E eu acredito que para boa parte de vocês também não. Mas perguntem para as pessoas que trabalham nas casas de vocês, as pessoas que vocês conhecem que vêm de bairros periféricos, qual é o cotidiano da escola em que eles estudam. Nós vivemos um verdadeiro apartheid educacional. Esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Quer dizer, nós vivemos ainda um apartheid educacional, nosso desempenho é péssimo nas competições internacionais e é óbvio que nós não nos estamos preparando para uma sociedade do conhecimento. Não é possível desenvolvimento sustentável numa sociedade que não seja o conhecimento da natureza. Por quê? Porque o nosso maior desafio não é simplesmente o de colocar uma redoma em cima das florestas e dizer, nós estamos fazendo desenvolvimento sustentável. Obviamente não é isso. Nosso maior desafio é transitar de uma economia da destruição da natureza para uma economia da regeneração, do conhecimento da natureza. E uma economia do conhecimento da natureza supõe que o conhecimento, a curiosidade em torno da vida, se dissemine pela vida social desde a primeira infância. Mas isso não é possível acontecer nas nossas escolas. Um segundo exemplo que eu cito é o exemplo da violência, que também é um tema que quem trabalha com o meio ambiente, é um tema que ninguém gosta muito de fazer. Nós somos os campeões mundiais de assassinato por armas de fogo. Quem morrem são jovens, negros, pobres, é um escândalo. Nós teríamos que fazer uma ampla mobilização social para uma drástica redução desses tristes indicadores. E se nós juntarmos México, Colômbia, Brasil e Venezuela, que são 8% da população mundial, isso corresponde a 1/3 dos assassinatos por armas de fogo. É absolutamente escandaloso. O estado em que se encontram as nossas prisões, nós temos uma porcentagem de cerca de 1/3 das pessoas, dos 600 mil brasileiros aprisionados, que não têm culpa formada. E por que essas pessoas estão presas? Porque são vagabundos. Esse é o que a gente ouve em muitas emissoras de televisão. São presas muito frequentemente porque estavam portando um baseado, tá certo? Foram pegos pela polícia, não tiveram como subornar o guarda, foram encarcerados, foram enquadrados como traficantes. É uma tragédia social, e aí vem dizer que houve redução de desigualdade diante desse quadro. Outro exemplo, Minha Casa Minha Vida. O Instituto Escolha está fazendo um estudo cujo título é Quanto Custa Morar Longe? O Minha Casa Minha Vida consagrou o padrão de ocupação metropolitana em que vastos setores da população são colocados em regiões totalmente desprovidas de serviços, obrigados a deslocamentos diários de horas que consomem suas vidas, tá certo? Para fazer algo totalmente sem sentido. E muitas vezes as pessoas dizem, mas ao menos ganharam casa. Poderiam ter ganho casa muito mais barato em regiões centrais se houvesse um planejamento mais efetivo e menos voltado a coisas espetaculares. Qual é o vínculo entre essa questão das desigualdades e a inovação? Aparentemente não tem vínculo nenhum. Tanto é que quem trabalha com inovação nunca fala de desigualdades. E quem trabalha com desigualdades nunca fala de inovação. Pois bem, a OCDE,
que é o Clube dos Países Ricos, acabou de lançar um programa de pesquisa chamado o vínculo entre produtividade e inclusão. Qual é a ideia básica da OCDE? A ideia básica da OCDE, eu vou ter que expor isso de maneira muito sumária aqui, depois na conversa a gente pode aprofundar. A ideia básica da OCDE é o seguinte: o mundo está perdendo muita capacidade de inovação em função do avanço das desigualdades. Por quê? Porque é óbvio que, por mais que geniais que sejam as pessoas que compõem a Cooperifa, que fazem rap, que fazem poesia, por mais que estejam surgindo Fab Labs nas periferias, por mais que haja na periferia de Olinda a mãe Bete de Oxum coordenando um grupo de meninos de periferia que fizeram pela primeira vez um game com orixás negros. Nós temos orgulho de ter isso hoje no Brasil, ninguém conhece, mas isso existe, foi desenvolvido. Pois bem, eles são permanentemente perseguidos pelas polícias, sobretudo, e a situação de perseguição policial faz com que a possibilidade de esses jovens se aprofundarem em conhecimentos e levarem adiante projetos inovadores e ampliar sua capacidade científica tecnológica é muito baixa. Resultado, a inovação, quando você fala que o Brasil é pouco inovador, as pessoas dizem, não, mas tem a Embraer, mas tem a Fibria. De fato, a Embraer é muito inovadora. Em papel e celulose, nós somos muito inovadores. Mas o grande desafio, que é fazer com que a inovação emerja das bases da sociedade e, com isso, seja uma inovação voltada para beneficiar a sociedade, esse desafio nós não estamos enfrentando, o mundo não está enfrentando e, particularmente, os países latino-americanos não estão enfrentando. Por quê? Porque periferia você trata com políticas sociais, você não trata com inovação. Essa mentalidade é que precisa acabar. Claro que políticas sociais são indispensáveis, mas não adianta, é pessimismo, é negativo imaginar uma sociedade em que o progresso técnico se concentra num segmento empresarial altamente concentrado e aí o Estado distribui os frutos desse crescimento para quem é pobre. Esse é o caminho da destruição. Por isso que nós precisamos vincular organicamente, de maneira muito séria, a luta contra as desigualdades, a luta pela ampliação das oportunidades de populações periféricas, sobretudo populações jovens, de participarem dos processos de inovação. Muito rapidamente, o que isso tem a ver com mudança de padrão de produção e de consumo? O World Resource Institute, que é uma organização sediada nos Estados Unidos, mas de alcance global, acaba de publicar um relatório chamado O Elefante na Sala de Diretoria. Nesse relatório, a principal mensagem é a ideia e o padrão de vender cada vez mais para cada vez mais gente, esse padrão não tem como continuar. Ele não tem como continuar, por quê? Porque por mais que as inovações tecnológicas sejam poderosas, por mais que a gente traga a economia circular para operar nas empresas, etc., não é possível continuar do jeito que a gente está hoje. Concretamente, cada norte-americano, hoje, já há alguns anos, compra anualmente 36,7 quilos de roupa. 85% dessa roupa vai para aterro. Ah, mas tudo bem, lá é aterro sanitário, não é lixão. Claro que não é tudo bem. Tanto é que já existem empresas se beneficiando de uma nova coisa que é o slow fashion e não o fast fashion. Em matéria de automóveis é a mesma coisa, em matéria de carnes. A ideia de que o mundo vai consumir cada vez mais carne é uma ideia que nós precisamos colocar em dúvida. E esse relatório coloca em dúvida. Eles mostram que as projeções de aumento do consumo de carne estão superestimadas. Aliás, ano passado foi publicado o Guia Alimentar Chinês e a China se propõe a por uma espécie de teto no consumo de carne por razões eminentemente ambientais.
um grande fundo de investimento, detentor de uma carteira de 1,250 trilhão de dólares, lançou recentemente um alerta para os gigantes do agronegócio global, dizendo que nós estamos vivendo uma bolha de proteína que vai estourar em função da tomada de consciência com relação à crueldade animal naquilo que a gente consome, um atentado à vida, né, a crueldade animal. Isso no Brasil está começando a vir com muita força, mas que vai estourar também por razões de saúde pública. Então, o que eles propõem, esses investidores? Eles propõem que os gigantes do agrofood, do agronegócio, comecem a investir seriamente em pesquisas para valorizar o consumo de produtos vegetais e não para ficar nesse mantra de que, quando vai ficando mais rico, tem que comer cada vez mais carne. É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo, pelas tuas sempre boas provocações. Provocações que nos fazem refletir justamente sobre as características deste evento. É para que possamos, nos 2 dias que temos aqui, abrir nossos corações e mentes para muitas questões, para muitas dúvidas, e principalmente para lidar de uma forma muito realista com estas enormes mudanças e incertezas que temos pela frente. E, ao mesmo tempo, com as importantes respostas que começam a ser dadas por grandes players como a China e a Índia, e também com as dúvidas que emergem em sociedades marcadas pelo consumismo, como a sociedade americana. Me cabem 20 minutos de reflexão, mas eu vou encurtá-los porque eu acho muito importante receber as questões de vocês que devem estar cheios e não temos tanto tempo. Eu estava brincando que nós estamos aqui num horário espanhol de debate, de encontro, não? Porque vamos almoçar quase às 2 da tarde, então saímos um pouco do nosso padrão. Mas eu queria rapidamente levantar algumas questões a partir desse fascinante diálogo que a gente tem ouvido. E queria começar por uma questão que o Henrique levantou, que é a morte da termodinâmica, não? Ou seja, trazer um pouco a questão dos desafios que hoje estão colocados justamente para pensar uma forma de reação que a sociedade planetária precisa ter. Porque, de fato, a morte térmica, a morte térmica do planeta, os riscos da morte térmica do planeta, não? E o que significa a sobrevivência, o que significa a resiliência, o que significa a reorganização da vida e o que significa a emergência de um pensamento humano que estabeleça uma relação entre o real e a ordem simbólica. É obviamente que são tantos os temas e tantas as questões, mas de uma certa maneira nós temos que olhar de uma forma onde algumas palavras-chave não podem estar fora do nosso modo de pensar. Obviamente que talvez nem se utilizou tanto a palavra diretamente, mas é a questão do risco, não? E outro, sem dúvida, é a palavra da incerteza, não? Mas principalmente também introduzir a dimensão desta complexidade ecossistêmica e dos processos dissipativos. Porque justamente em torno do que o Ricardo estava levantando e trazendo para uma dimensão mais concreta do nosso continente, porque é onde nós temos que pensar mais a nossa vivência, as nossas relações, é de que forma que podemos promover que haja novos diálogos em termos dos conhecimentos, aquilo que você mencionou, de uma forma clara, no sentido de dizer
se de um lado há um segmento da sociedade que pensa em inovação, esse segmento talvez não pense tanto a sustentabilidade. E do lado do segmento que pensa a sustentabilidade, não pensa tanto a inovação. E a isto se agrega justamente a questão das desigualdades e dos modos de produção e consumo. É sempre muito interessante observar que, sem cair num fetichismo quantitativo, Ricardo nos introduz para uma dimensão de compreender esses contraditórios, porque não adianta só ficarmos numa retórica. Há dados concretos que permitem mostrar, seja retrocessos, seja estagnação, seja avanços. E isso eu entendo que é absolutamente fundamental. Fundamental porque estamos observando que, se de um lado uma conjuntura planetária nos preocupa por causa, digamos, da possibilidade dos Estados Unidos saírem do acordo climático, a comunidade europeia e China falaram: nós vamos continuar em frente. E isto significa que grandes players não estarão se afastando de uma meta. E de uma meta que está lidando com questões muito concretas, que obviamente estão associadas aos 3 temas que o Ricardo levantou, do apartheid educacional, da violência e do tema do modelo de produção e consumo. Porque é justamente dentro dessa perspectiva, e voltando ao tema da morte térmica, que de certa maneira significa o quanto que uma lógica predatória que se constituiu e que compõe, digamos, a visão do antropoceno e a visão que trabalhos como, por exemplo, da equipe do Rockström já mostraram os limites que estamos atingindo e a preocupação com os limites, mesmo que, como a sociedade planetária nunca viveu outra situação, todas essas incertezas elas podem se agravar ainda mais, não? Porque são, obviamente, métricas, são medições baseadas em estudos muito concretos, muito sistemáticos. E está aí, eu acho que uma organização fundamental que se criou, e é muito recente, o IPCC, que mostra uma convergência da comunidade científica. Mais uma razão para dizer o grau de insanidade de uma sociedade representada, no caso, por um governo conservador e oportunista e populista, de justificar uma lógica de um modus operandi que não se sustenta mais, não? Então, é muito interessante que a gente possa estar trazendo essas questões e, ao mesmo tempo, observar algo muito concreto que o Ricardo nos mostra e, inclusive, já apresentou em textos publicados na imprensa, que o risco da crescente dissociação entre inteligência e consciência, algo assustador, de certa maneira, não? Ou seja, imaginar que, dentro desta lógica da sociedade em rede que vivemos, a inteligência artificial possa vir a ocupar um lugar que deixe a nossa inteligência em segundo plano, não? Ou seja, melhor nem pensá-lo, porque prefiro já estar vendo as abobrinhas lá de baixo, não? Porque realmente não é esse o mundo que nós queremos. Mas, sem dúvida, isto nos coloca uma questão importante que também, ao final da fala do Henrique, foi levantada, que é uma discussão sobre o quanto, Nossa Senhora, o quanto que nós precisamos reinventar a nossa forma de pensar a sociedade, reforçando os temas que o Henrique levantou sobre a questão das territorialidades, a questão do papel do local, sobre a importância dos direitos, vários desses temas que vão estar aqui presentes, e, ao mesmo tempo, reconhecendo o desafio enorme de proteção dos recursos naturais, mas não de uma forma principista, mas a proteção dos recursos naturais a partir de uma articulação cada vez mais relevante entre a sociedade e o meio ambiente, não? Eu vou parar por aqui, porque são muitas as perguntas. Eu acho que este primeiro diálogo nos mostra exatamente o quão atentos devemos estar para as transformações que estão ocorrendo, às vezes sem que a gente as perceba
diretamente e que o papel nosso da produção de conhecimento é cada vez mais relevante no sentido de não dialogar dentro das redomas acadêmicas, mas de trazer estes temas para que um conjunto cada vez mais amplo de atores da sociedade, educadores, segmentos do setor econômico, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, tenham a presença cada vez mais relevante no sentido de contribuir para que a inovação não seja apenas tecnológica, mas para que a inovação seja social. E esse é um dos grandes desafios que nós temos que ter pela frente. Bom, agora, alguns colocaram os nomes e outros não. Ah, não. Eu estou pegando aqui pela ordem que chegou, tá? De Adriana Carvalho, representante do coletivo Ocupe e Abrace, Praça da Nascente, bairro Pompeia, o meu bairro. Parabéns a esse grupo, porque é um pouco isso, essas iniciativas locais, a partir de formas autônomas de dizer até aos governos municipais, é possível fazer coisas sem que vocês nos ditem as regras. Como transformar em prática o discurso ambientalista? Por exemplo, o Estado de São Paulo criou um programa de proteção de nascentes reconhecidas pelo Instituto Geográfico e Cartográfico. Temos muitas dificuldades em fazer valer proteção das nascentes. E esse é apenas um exemplo. Como vem o desafio de levar o discurso à prática efetiva? Como lidar com o conflito entre interesse imobiliário e proteção do verde e da água? Quem quer responder? Para começar. Queres responder? Quem fez a pergunta sabe que Adriana não tem resposta. Quem Carvalho. foi? Adriana Carvalho. Adriana, você sabe que se você não conseguiu responder, não é... Essas perguntas referentes a como, elas têm... claro que elas são absolutamente decisivas, mas elas são um pouco armadilha, porque supõe que alguém pudesse ter alguma chave. Eu acho que tem os movimentos que estão surgindo e que estão sendo, sem nenhuma demagogia, estão sendo muito reprimidos com muita frequência. Vários movimentos da sociedade, eles estão sinalizando o seguinte: se nós não tivermos um movimento geral de valorização dos bens, dos serviços comuns e coletivos indispensáveis para a vida, sobretudo nas cidades, a vida nas cidades vai ficar inviável. A contrapartida do que eu estava falando com relação à Minha Casa Minha Vida são as grandes torres que existem nas grandes cidades latino-americanas. Por que a elite brasileira gosta tanto de sair do Brasil? Porque quando sai do Brasil e vai para a Europa ou para Miami, pode andar na rua. Aqui não, aqui se você andar na rua, você tem que andar de, quem é da elite? De carro blindado, com guarda-costa, etc. O que isso significa? Significa que a luta pelos... É muito importante inserir essa luta pela nascente num contexto mais geral em que a valorização dos bens e dos serviços públicos é absolutamente fundamental. A novidade, isso é trivial, isso é banal. O que não é banal e não é trivial é a questão que vai ser cada vez mais importante, que é como é que a gente faz isso na internet. Aí a coisa é complicada. Por quê? Porque a internet está sendo objeto de uma crescente privatização, tá certo? E com isso a gente sabe muito pouco lidar, mas é preciso estar atento a esse problema. Bom, então fazendo uma pergunta para você falar sobre a conjuntura brasileira e por tua capacidade de refletir um pouco sobre a tua própria experiência de um país chamado México também.
Diante da conjuntura brasileira, quais, nas suas opiniões, são as principais estratégias para contribuir com a transição para uma ontologia da diversidade e da alteridade da vida? Quais são as experiências? Diante da conjuntura, quais são, na sua opinião, as principais estratégias para contribuir com a transição para uma ontologia da diversidade e da alteridade da vida? Como eu falei, acho que a linha mais contundente, talvez, de resistência a este processo de globalização que gera esta destruição ecológica do planeta e das condições da vida, está nos direitos humanos. Não está... Há muitas vias para tentar resolver o problema da sustentabilidade. Pode ser a inovação, mas precisamos também qualificar nossas propostas, não? Aqui falamos de uma constelação de conceitos, conceitos que aparecem como palavras-chave para resolver a questão. Pode ser a inovação, pode ser a ontologia da diferença, pode ser o desenvolvimento ecológico, econômico, tantas propostas que temos aí para tentar ir para frente e resolver os problemas. Mas precisamos qualificar as questões. Os direitos humanos são esse ponto de resistência da humanidade, onde reclamam, como falei, o direito de ser no mundo, um direito inalienável dos seres humanos. E junto com este imaginário, não, do sentido geral do progresso da humanidade gerado por a economia, o ideário, o imaginário dos direitos humanos está, quando menos como legitimidade, está bem acreditado, bem legitimado, valga a redundância do termo. Isso não quer dizer que porque, em princípio, os direitos humanos estão acreditados, eles consigam realmente terem uma prioridade frente os direitos, posso falar, os direitos do capital. Mas estão aí, está toda uma instrumentalidade que deve ser inovada e renovada, porque os princípios jurídicos, os princípios do direito privado, individual, elas não conseguem resolver os problemas dos direitos comuns dos povos, a isso que se fala os comuns, não? Os bens comuns da humanidade. Mas é por aí que, junto a pensar outros modos alternativos de produção, os modos que eu falaria negentrópicos de produção, que são os modos que estão pensados dentro das condições ecológicas de uma produção sustentável. Os direitos de ser, dentro dessa ontologia da diferença, da diversidade, só indo para frente a novos níveis dos direitos humanos, desses direitos coletivos, o direito à diferença, o direito ao território. Isto que hoje está tão em disputa neste campo da ecologia política, onde os povos da terra reclamam seus direitos de ser, como os afrodescendentes do Pacífico colombiano, só para falar de uma experiência muito importante nos tempos recentes. É aí onde se joga as estratégias. É bem falar de estratégia, porque não é uma questão que está já predisposta, pré-acordada. É uma coisa que se joga na política real, nos processos onde se opõem estas
estratégias diferenciadas de territorialização, da apropriação de territórios que geram muitas vezes para os direitos simplesmente de afiançar a vida, de defender a vida, como um princípio fundamental, que hoje está tão presente na insegurança de nossos países, como está falando agora Ricardo, não? Hoje não é possível pensar que para preservar certos valores, um pode matar a outro. Não? Nem para preservar os direitos dos terratenientes, dos capitalistas, ou de algum regime socialista, tem direito de matar, sim, aquele que está reclamando outras ideias, outros direitos. Esse direito da vida é fundamental, mas para isso precisamos construir os dispositivos legais, procedimentais da justiça. A justiça ambiental não é somente falar que cada quem tem direito a ter seu próprio ambiente, ou sua própria concepção da sustentabilidade do ambiente, mas que a sociedade possa fornecer os meios jurídicos para proteger esse princípio do direito de ser diferente, o direito de dissentir. Isso vai além da questão estritamente ecológica, mas está muito conectada com essa questão, porque são os direitos de conceber, de idear, de planejar, de construir. Sustentabilidade é uma diferença, uma diversidade de modos de construção da sustentabilidade. Então, é aí onde o pensamento estratégico deve jogar de um modo predominante, porque não é uma questão de um paradigma que já está fixando uma verdade que deve ser, então, a verdade predominante para ir por esses caminhos a construir a convivência e a sustentabilidade da vida. Isto vai se construir dentro de uma capacidade, de uma inteligência que não é paradigmática, axiomática, matemática, é uma inteligência estratégica. Obrigado. Aí se abre um domínio interessante na ciência política. Um pouco indelicado, mas temos 10 minutos mais para responder as perguntas. As outras perguntas que não vêm a acontecer agora serão respondidas por e-mail aos interessados. Eu entreguei uma pergunta ao Ricardo, mas tem uma outra aqui que fala o seguinte, que tem a ver agora com essa tem a ver com essa observação que o Henrique fez. A pergunta é da Denise Segura e ela pergunta como a economia pode incorporar a complexa dimensão da sustentabilidade e incorporar a complexa dimensão da sustentabilidade e da diversidade humana. Que inteligência é necessária para transformar o paradigma econômico dominante? Quando se fala em paradigma econômico dominante, tem duas dimensões. Uma é a dimensão dos manuais. Aí, os manuais a partir dos quais o estudante de graduação em economia começa estudando a disciplina, eles se caracterizam pelo esforço de incutir nas pessoas a ideia de que a economia é uma esfera autônoma da vida social, que quanto menos intervenção tiver de quem quer que seja, de Deus, das religiões, das políticas ou dos indivíduos em particular, melhor funciona. O que isso significa? Isso significa a consolidação do mito segundo o qual a economia ela opera a partir de uma lógica que liga os domicílios, as empresas, ao pagamento de impostos e pronto. De onde vem a energia? Ah, não, mas isso não é com a gente. Para onde vão os resíduos? Não, isso não é com a gente, ou só é com a gente quando é tratado pelo tema externalidade.
O lixo é uma coisa que não pertence à economia. O lixo é externo à economia, não é da economia. Na economia não tem lixo. E tem essa coisa incômoda. Então, é muito curioso como o conceito de externalidades e de externalidades ambientais se consagrou como a maneira de a economia lidar com os recursos ecossistêmicos. Tem externalidades negativas, tem externalidades positivas, etc. De outro lado, a própria ciência econômica foi evoluindo, foi avançando, no sentido de se diversificar. Então tem que tomar um certo cuidado, porque aquilo que falam os manuais, que é, francamente, em geral, muito grosseiro e intelectualmente muito primitivo, nem sempre corresponde ao que grandes pensadores com formação de economista fazem. Exemplo, Amartya Sen. Quando Amartya Sen fala de desenvolvimento, a definição de Amartya Sen de desenvolvimento é o processo permanente de ampliação das liberdades substantivas dos seres humanos. Essa definição é dada por um prêmio Nobel de Economia. Mas como assim? Cadê os números? Cadê a riqueza? Onde está? Não, para ele, a riqueza é um meio. A finalidade, ela só pode ser de natureza ética. Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia, tem um belíssimo livro chamado Ética e Economia, onde ele preconiza que se recupere a inspiração grega da formação da economia, que é a ciência dos cuidados com a casa. É a inspiração grega no sentido de que a finalidade, a economia, ela é instrumental. A economia, a produção de bens e serviços são nada mais do que meios para satisfazer as necessidades humanas. Por que isso é importante? Porque nos permite fazer um julgamento como seres humanos de qual é a pertinência e a capacidade desses meios de fato, melhorar a vida humana. Hoje, no Brasil, nós estamos absolutamente obcecados pela volta do crescimento econômico, não sem razão, com quase 14 milhões de desempregados. Só que a pergunta que, em geral, a economia não faz, mas que muitos economistas fazem, Amartya Sen, por exemplo, é crescer para quê? Do ponto de vista dos manuais de economia, essa pergunta é um nonsense. Crescer para crescer. Para quê? Para crescer. Para quê? Para gerar emprego, para gerar imposto, para gerar inovação. Então, você cresce. Cada vez mais é importante uma corrente no interior mesmo da ciência econômica que se questiona a respeito dos fundamentos éticos, ou seja, que preconiza uma reunificação entre aquilo que a Idade Moderna separou, ou seja, ética e economia. E uma reunificação também daquilo que a sociedade moderna separou, ou seja, sociedade e natureza. Em última análise, esses dois desafios, reunificar sociedade e natureza, reunificar economia e ética, são os desafios mais importantes. E não tenham medo, quem pensou em fazer economia, ou quem está estudando economia, não tenham medo de dizer, mas eu sou economista, isso está fora da minha disciplina. Não, isso está dentro da sua disciplina, é fundamental para a sua disciplina. Mas quem domina a sua disciplina hoje não pensa assim, evidentemente. Mas tem muita gente boa dentro da disciplina que pensa assim. Tá bom. Por favor. Eu só para avisar que não vou poder passar as perguntas para eles, porque nós temos a sessão que, teoricamente, começaria às 3 da tarde, e como todo ser humano, algum tipo de alimentação acaba sendo relevante a partir do evento que começou às 10h30. Ser vivo, certo. Posso, por favor. Porque é uma pergunta fundamental. Que deve ser a economia? Como podemos transitar para um regime econômico, uma ciência econômica que gere a sustentabilidade?
E é verdade que precisamos colocar os valores éticos na base da produção, nos perguntar quanto consumo é necessário. Já temos um movimento mundial de decrescimento econômico. Mas a questão é a seguinte: consiga esta economia que está estruturada desde suas origens mecanicistas, né? Consiga se ecologizar? Minha resposta, vocês sabem, é que não consiga. Não consiga internalizar estas externalidades que gera esta economia, porque está fundada desde a base da ignorância, da externalização, da exclusão da natureza como natureza. E funciona sobre a base da objetivação da natureza como recursos naturais. Então, pode haver muito instrumental de muitas teorias de causa, deste, do outro, para poner um valor à natureza. E hoje a natureza é transformada em bens e serviços ambientais que são avaliados dependendo do seu valor econômico, não? Os bônus de carbono, todo isso é instrumental das economias verdes. Mesmo o mais crítico da economia, esse grande economista que pôs juntos a questão do processo econômico e da segunda lei da termodinâmica, o grande economista Georgescu Roegen. Ele fez uma crítica, podemos dizer, negativa da economia. Ele chamou mesmo de bioeconomia. Mas o que Georgescu Roegen está falando é dos efeitos sobre a degradação entrópica do processo de produção, do processo econômico, que ele não consiga um steady state como Herman Daly propõe. Não consegue, porque está fundado já, não tem não somente isso que ele mesmo falava, um gene maligno, não, que impulsiona a um crescimento sem limite, não? Mas porque não existe essa homeostase no regime econômico tal como está constituída, não, a racionalidade econômica. Isso precisa mudar do fundo. Precisamos repensar não somente quanto necessitamos consumir para vestir, para habitar. Não. Precisamos produzir desde a condição ecológica e termodinâmica da capacidade da biosfera. Esse é o ponto fundamental e básico. Necessitamos uma verdadeira bioeconomia fundada sobre esses princípios fundamentais da produtividade primária dos ecossistemas, por exemplo, não? Da produtividade negentrópica, desse potencial que existe, mas que não foi, como eu falei muito rapidamente, nem pensado por a filosofia, nem mesmo por a biologia evolucionista, nem por a termodinâmica. Precisamos pensar e aí gerar esta capacidade de inovação que falava Ricardo há um momento. A capacidade de inovação, porque essa existe, é a natureza mesma da criação da vida. Os fisiócratas foram truncados no princípio dessa reflexão. Eles que pensavam que a economia estava fincada na capacidade da reprodução das sementes mesmas. Hoje, a tecnologia pode gerar, não do ponto de vista da homogeneização das plantações florestais e das grandes plantações de transgênicos, mas jogando com a complexidade ecossistêmica. Esse potencial de produtividade natural pode incrementar de maneira substantiva o output, a produtividade geral da biosfera para satisfazer muitas das necessidades humanas. Essa capacidade de transformação de energia solar, através não somente desse instrumental das tecnologias solares, agora que tem seus pontos positivos e tem seus pontos muito críticos, mesmo Georgescu Roegen pensava, não dá ao território a necessidade de tantas hectares de território para colocar células fotovoltaicas para prover os níveis necessários de energia. Mas sim, precisamos avançar nesses processos, uma diversidade de processos de captação e transformação de energia solar neste ponto de vista. Mas
Pensem, por exemplo, a capacidade de captação e transformação de energia solar da floresta amazônica, para pensar em grande, né? Essa capacidade de transformação através de um processo de regeneração seletiva dessa diversidade, nos indo uma vez mais para a homogeneização dos cultivos, não? Esses que geram concentração também de poderes econômicos, mas pensar nesse ponto radical de isso que estou chamando uma economia negentrópica. Bom, a gente vai concluir então esta sessão. Eu agradeço muitíssimo ao Henrique Leff e ao Ricardo Abramovay pelas suas contribuições e eu acho que todos estes temas que foram levantados aqui, obviamente, de uma maneira ou outra estarão aparecendo ao longo das outras sessões deste evento. Muito obrigado a todos e até daqui a pouco.